Muitas pessoas conhecem a Bíblia, mas poucas pessoas utilizam desta escritura de forma terapêutica. Quando eu falo utilização de forma terapêutica, é utilizar o conhecimento bíblico como caminho de resolução de conflitos, como caminho de cura, como caminho de ajuda, como caminho de transformação de problemas familiares, como caminho para que você possa equilibrar a sua vida, ter prosperidade, alegria, saúde e assim por diante. Então, o nosso acesso, o nosso mergulho dentro desta palavra pode também trazer para nós, se olhamos de forma terapêutica, pode trazer para nós recursos para o nosso crescimento. Se olharmos, por exemplo, a trajetória de Jesus, os seus milagres, que são seus sinais messiânicos, em todos esses sinais, ele está cuidando de pessoas, ele está tratando pessoas. E se olharmos detalhadamente, podemos ver que existe uma forma terapêutica específica para cada necessidade, para cada circunstância e para cada história. Hoje eu convido você a mergulhar no texto de Mateus 9, capítulo 9, Mateus capítulo 9, versículo de 1 a 8. Se possível, se você puder, pegue esse texto, pegue a sua Bíblia, pegue esse texto e leia. Ou, se você não puder pegar sua Bíblia aí, na internet também você acha o texto bíblico. Mateus capítulo 9, de 1 a 8. É o texto da cura de um paralítico. Levam a Jesus um paralítico. O primeiro passo para que você possa ter recurso terapêutico é mergulhar na palavra. Você precisa deixar essa palavra germinar dentro de você. Como é que faz isso? Me ensina, Josafá, como é que eu faço? Eu tenho pouca leitura, eu não tenho estudos. Essas são sempre as desculpas que a gente encontra. Mas eu diria, todo mundo consegue mergulhar na palavra. Então você pega a palavra e lê. Lê uma vez, lê pausadamente, lê meditando a palavra, lê de novo, relê, se possível, lê em traduções diferentes. Então lê com a Bíblia de uma tradução, depois lê com outra tradução, porque tem pequenas diferenças. E quando a gente lê em traduções diferentes, a gente vai enriquecendo o nosso vocabulário, a nossa tradução, porque como a Bíblia não foi escrita em português, então nós temos traduções similares, mas com detalhes que às vezes enriquecem quando a gente vê, quando a gente estuda o texto de maneira diferenciada. Então o primeiro processo terapêutico é ler, reler, escutar a palavra, deixar a palavra brotar dentro de você, é se colocar dentro daquele contexto. E nós fazemos perguntas. Quem são os personagens desta história? Por exemplo, Mateus 9, de 1 a 8. A gente tem Jesus, que é quem cura, então a ação de Jesus é de curar. A gente tem os homens que trazem paralíticos, homens de fé. Então a gente tem esses homens que são ajudantes do paralítico. A gente tem os mestres da lei, que são os que criticam, os que não compreendem a ação de Jesus. Depois a gente tem o paralítico, que não dá nenhuma palavra. O paralítico não fala, mas ele recebe de Jesus a graça de ser curado. E por último temos a multidão, que assiste a tudo, que vê como se fosse um espetáculo. Então eu quero que você entenda que o texto tem suas camadas, o texto tem o seu destino, o texto tem o seu porquê, e nós aqui do outro lado mergulhamos. Sabe o que é mergulhar no texto e descobrir o que é que o texto fala?
E depois que a gente mergulha, descobre, e aí por mais que a gente mergulhe, a gente nunca vai descobrir tudo, porque toda vez que a gente mergulha, a gente descobre um pouco mais. Então é um mergulho para que você traga alguma coisa para a sua vida, para que você possa aprender algo que transforme você, porque esse é o sentido. Não é visitar o texto pelo texto, mas é visitar o texto para que ele traga um efeito para a nossa vida, para que ele seja terapêutico, ou seja, ele traga recursos para a nossa cura. E então, depois de visitar o texto, de escutar, você pode ler esse texto um dia, 2 dias, uma semana, um mês. Você pode ler de manhã, de tarde, de noite. Você pode mergulhar nesse texto. E depois que você mergulha, se dedica a esse texto, o texto vai se abrindo, vai se revelando a você. Quanto mais você mergulha, mais você descobre o que o texto fala. Essa palavra dinâmica, ela vai se revelando a você. Bom, depois que você viu quais são os personagens do texto, depois você viu quais são as ações dos personagens, depois você viu o contexto. Como é que acontece? Por exemplo, nesse texto de Mateus 9, Jesus chega, ele está do outro lado do rio e ele está num grande movimento. Ao contrário do paralítico que não tem movimento, Jesus está num grande movimento. E esse movimento de Jesus é um movimento que cura profundamente, porque esse milagre desse paralítico tem uma peculiaridade. Jesus não cura primeiro a sua debilidade física, ele cura primeiro o seu interior. Então, a cura terapêutica sempre é do interior. A cura terapêutica sempre é da nossa visão de mundo. A cura terapêutica sempre é a partir das histórias que vivemos e que estão dentro de nós. Estão aqui como um memorial. Eu digo que nós temos um memorial dentro de nós e precisamos cuidar desse memorial, porque ele tem poder de nos levar e de nos prender. E a gente tem que saber se eu vou ou se eu fico, se eu me amarro ou se eu me liberto. E então Jesus fala: coragem, os teus pecados estão perdoados. Isso gera um alvoroço, né? Porque Jesus vai além daqueles modelos de pessoas que curavam no tempo dele. E ao invés de curar somente o físico, ele cura o interior. Ele fala: coragem, teus pecados estão perdoados. Ou seja, coragem, eu vou reconciliar você. Trata-se de uma reconciliação profunda. E isso é terapêutico, quer dizer, o terapeuta é aquele que leva o cliente a se reconciliar com sua história, a olhar com amor, a equilibrar aquilo que está desequilibrado, a ordenar aquilo que está desordenado. E aí, segue adiante, eu não vou falar aqui por detalhes, porque senão o vídeo fica muito longo, né? Embora a história é linda. E aí, mais adiante, Jesus, depois que fala com os mestres da lei, porque os mestres da lei estão julgando, criticando, Jesus fala: não, nós precisamos ressignificar toda a história e olhar para a pessoa e não olhar para a lei, porque primeiro, antes da lei, tem a pessoa, tem o cuidado com a pessoa. E nós estamos olhando aqui para o paralítico, então estamos olhando para o nosso irmão que precisa tomar a vida. O principal aqui é que ele tome a vida, que ele resgate a vida. E aí no final da parábola, Jesus fala para aquele homem paralítico. Aquele homem não tem nome, não, o escritor bíblico, Mateus, não coloca nome naquele homem, porque a gente também pode colocar o nosso próprio nome, fazer a experiência da paralisia em nossa vida. E então, o que é que acontece? Jesus fala: levanta, é outra ordem. A primeira ordem é coragem. Agora levanta, pega a tua cama, a tua maca, pega isso que te fez sofrer por anos, leva contigo, vai embora, vai para a tua casa. Então Jesus coloca o homem de pé. Então o trabalho terapêutico é resgatar as nossas pernas,
é resgatar os nossos braços, é resgatar a nossa animação para viver. O trabalho terapêutico é dar para a gente liberdade, para que a gente possa voltar para a nossa casa, para o nosso mundo e voltar inteiro, renascido, ressignificando a nossa história. Eu quero terminar lembrando dos comandos de Jesus, para que você possa fazer. O primeiro comando é coragem. Lembra disso? Coragem. Aí coloca seu nome. Coragem, Antônio. Coragem, Maria. Coragem, Marcelo. Coragem, Cíntia. Coragem. Então, o primeiro movimento é coragem. Então, você pode dizer para você, traga isso para você. Se você não atualiza, não funciona. Traga coragem. Segundo movimento, levanta. É uma ordem. É um imperativo. Levanta. Levanta. E aí aquele homem levanta. E aí a gente pode dizer para a gente, levanta Josafá, levanta Marcelo, levanta Joaquim, levanta Maria, levanta, diga para você, olhe no espelho, ordene a você que você se levante, que você saia dessa paralisia. Isso é o segundo comando de Jesus. Terceiro comando terapêutico de Jesus, toma a tua cama, Toma a tua maca, ou seja, toma aquilo que te faz sofrer, aprende com aquilo que te faz sofrer, toma a tua história, toma a tua família, toma a tua realidade, é tomar. Tomar significa eu me aproprio, eu abro os olhos, eu vejo, eu não ignoro, eu não excluo, eu tomo para mim. Olha o trabalho terapêutico de Jesus de fazer a gente se reconciliar com aquilo que nos fez sofrer, inclusive. E por último, quarto comando de Jesus é vai. Ou seja, depois de tudo isso, vai. Não é hora de ficar mais parado. Acabou a paralisia, acabou a procrastinação, acabou o medo, acabou a atrofia. Agora vai. Meu querido, minha querida, eu sou Josafá Moraes. Eu tenho um histórico de 20 anos de experiência sacerdotal. E hoje eu trabalho como terapeuta. E minha missão é unir a Bíblia e a terapia. E descobrir na Bíblia todos os comandos terapêuticos que funcionem no dia de hoje para o nosso crescimento, para o nosso avanço. Se você quer saber mais sobre esse caminho, sobre o curso de terapia bíblica, se você quer aprender, se você quer crescer a partir dessa perspectiva bíblica, eu tenho grande alegria de compartilhar com você os meus estudos, de compartilhar com você a minha experiência, de compartilhar com você as minhas descobertas da Palavra de Deus. Aqui embaixo tem os meus contatos, entre em contato comigo pelo WhatsApp, seja bem-vindo, bem-vindo, avante. Coragem, levanta, pega a tua história e vai ser feliz. Fique com Deus, a gente se encontra.